Sério, é sério, viu? Cara, Eduardo, é sério. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Que atrasado. Graças a Deus. Ah, ficou também. Ah, que bom. Bom dia, irmã. Graças a Deus. Deus abençoe você também, tá? Ah, bom. Tudo bem? Olá, querido. Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Bom dia, irmãos. Sejam muito bem-vindos. E agradecer pela visita do Douglas. Mais uma vez veio no domingo passado, de manhã. Até que eu ia estudar sobre o nascimento de Jesus, mas vou estudar no assunto de Isaías 59, para a gente explicar um pouco sobre a salvação, né? E o que separa nós de Deus. Por isso, mas o assunto ia ser o nascimento de Cristo, referente ao dia de hoje, né, que muitos comemoram o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, a Bíblia não fala o dia que ele nasceu. O importante é o nascimento de Jesus nas nossas vidas. Isso que é o importante de Jesus. O importante é o nascimento, novo nascimento do homem, de cada pessoa, que nós já passamos por um novo nascimento. Então a comemoração que nós fazemos é quando é da ceia do Senhor. Nós comemoramos, a pessoa acha estranho falar isso, a morte de Cristo e a ressurreição, o nascimento de Cristo. A Bíblia não diz se é hoje, então a gente não vamos criticar ninguém, né? Mas nós comemoramos esse dia de hoje como o nascimento de Jesus. Agora, como tem o feriado, as pessoas que moram longe, os parentes, vêm visitar, a gente faz uma comida diferente para visita, mas costumamos, por causa, comemorando. No tempo passado, a gente comemorava, não via o dia que chegava ao fim de ano. Mas, à luz da Bíblia, o nascimento de Cristo, por que Cristo nasceu, por que Cristo veio ao mundo, por que ele veio? Ele veio e nasceu. Para estudar lá em Mateus, em várias passagens, por que ele nasceu? Ele veio para, se fez Deus fazendo um homem, carne, para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. Então, é isso aí. Nós vamos orar primeiro. Amado Deus e Pai, primeiramente, Senhor, agradecemos a Ti por ter trazido nós aqui, e neste momento, aqui estamos reunidos como igreja, visitantes junto de nós, para louvar-te, para estudar um pouco da Tua palavra, pedindo em favor daqueles que não puderam ouvir, alguns estão trabalhando, e pedindo também em favor da família de nossos filhos, família de nossos irmãos sanguíneos e os irmãos em Cristo, aqueles irmãos que estão desanimados, perdendo a força para te servir, oramos em favor dele. E oramos aqui também em favor da irmã Rosana e seu filho, né? E Nora, que tu continua abençoando, que toca no coração deles, para que o teu filho que morreu na cruz, ele é o teu amor, tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Consumidos aonde? Em sofrimento, no inferno, no lago de fogo. E nunca apaga. Sabemos disso, claro, de quem tem Jesus está livre desse sofrimento. Sofremos aqui, nesta vida, fisicamente. E às vezes espiritualmente também somos às vezes oprimidos, sofridos. Mas sabemos que o nosso gozo quando estivermos lá na glória. E em nome dele, do seu filho, que pedimos, e agradecemos, e perdão dos nossos pecados também. Amém. Amém. Então vamos começar a louvar a Deus, crendo que vamos cantar
irmão falou Isaías 55? 59. Ah, 59. É página 805. Tá, achei. 59. Oito. 308.
Conhecido é difícil. Então vou para outro. Dê outro. Você imagina para cantar isso, né? Dê outro. Você vê, 295.
aceita a mim, está confessando, a Pedro. Aí ele diz assim, ó, tudo, ó Cristo, eu te entrego, está mentindo. Está aqui entregando tudo a Cristo? Está aqui entregando tudo ao nosso tempo? Às vezes ou quase sempre. Hã? Às vezes. Esse é quase 60, né? 377. Depois vamos cantar o 377, quase procurando, tá? Aí ele fala, ó eu sinto o teu amor, transformar na minha vida o meu coração, Senhor. Fala, ó que gozo, meu Senhor, a última estrofe. Paz perfeita, completa, glória ao Salvador. Então isso aqui com uma pessoa que ainda não aceitou Cristo, e para ele confessar e aceitar Cristo. E aquele que tem a Cristo, procurar entregar sempre a Ele, viver para Ele. 377.
separação do Senhor. Então, versículo 1, vamos ler. Quantos que? Vamos no estudo junto? Acho que a maioria tem a fiel. Vamos ler. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvá-la, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Amém? Então aqui, nesse versículo, Isaías está dizendo que a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela está aberta para receber, para salvar. Jesus está de braços abertos para acolher. Mão encolhida que você encolhe, não dá a mão para uma criança. Você vai, dá a mão aqui, dá a mão para o tio. Alguém fala, ela encolhe a mão, se esquecer. Hoje é difícil para ver achar criança assim, né? Então, mas no caso, a rebeldia que faz isso. Medo, talvez. Jesus, ele não está com a mão disso. Eis que o Senhor não está com a mão. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, não está fechada. Ele não é mão fechada. E o perdão, a salvação é para todos, mas a todos que procurar Ele. Procurar o Senhor enquanto pode achar, enquanto está vivo. Muitos lembram do Senhor na última hora. Outros a lembra do Senhor depois que a pessoa partiu, aí os parentes, os entes queridos, aí vão pedir a Deus o favor daquela pessoa que leva para o céu, para não dificultar. Não. O Senhor, Ele pode salvar. E o Senhor pode ouvir os nossos clamores, os nossos pedidos. Mas somente se seu povo converter a Ele, mas com arrependimento e fé. Não adianta clamar a Deus, orar a Deus, se não converter do seu mau caminho, dos vícios, de tudo que o mundo oferece de pecaminoso, arrepender dos seus pecados. Aí ele pode ouvir, mesmo ele não estando com a mão encolhida. Agora, para aqueles que não imploram Ele, que não buscam Ele com arrependimento, aí ele encolhe. Não tem salvação. Aí no versículo 2 ele diz, mas olha o que separa de Deus? As iniquidades. Ele fala assim no 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você viu só o que Isaías diz aqui? Inspirado pelo Espírito Santo. Então, é a iniquidade, tudo que é iníquo, tudo que é mal, faz separação entre o homem e Deus. Deus está nos céus, os homens estão aqui na terra. Então, a iniquidade impede as orações, impede você receber algo de Deus. Então, os pecados encobrem o seu rosto. Viram, os pecados fazem no rosto da pessoa, do indivíduo, uma treva.
fica assim como uma cegueira espiritual. Encobre o rosto de vós, para que não vos ouça. Então Deus não vai ouvir. O problema aqui não é com a capacidade de Deus para ouvir. Sim, Ele pode nos ouvir. Ele pode nos atender. Deus não está surdo. Deus não está incapacitado. Deus é puro. Deus é poderoso. Ele ouve, Ele atende, está pronto à humanidade de tudo que está na face da terra que existir. Olha que a população é grande. Ele só não atende aquele que já partiu. Esse não, esse já está condenado ou salvo. O corpo está na tumba. Quando morre alguém, seja índio ou seja cristão, crente, nascido de novo, vamos dizer assim, vai todo para o mesmo lugar, debaixo da terra. Mas o espírito, a alma tem um destino diferente. Um vai para cima e o outro vai para baixo. Não volta no mesmo lugar. E depois, eles vão ficar guardando a ressurreição, tanto do santo como aquele que não só morreram sem Cristo. Uns vai ser a primeira ressurreição da vida de Cristo, outros vai ser depois, quando tiver terminado o milênio. Então, devido ao nosso arrependimento e a nossa obediência, às vezes a pessoa arrepende, mas não obedece. Ele arrependeu aquilo que ele fez. Eu estou arrependido dos meus pecados, mas não quero obedecer o mandato dele, o ensinamento dele, que Deus manda. Ele tem um mandato. Se for filho verdadeiro, o filho verdadeiro de Deus é aquele que é nascido de novo. Porque todos são criaturas de Deus, mas filho de Deus não é. Não é filho de Deus todos. Quando aceita Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, 13, por aí, versículo 11. Por quê? Todos é criatura, e se torna filho de Deus, filho adotivo que aceita Jesus. Mas ele os ouve, os filhos verdadeiros, uma vez que o seu povo peca e arrepende e volta. Pecar, todos pecam, todos erram, pode ter uma diferença, nem não vivemos no pecado como vivia antes de nós convertermos. Nós erramos muito, outro quase toda hora, mas não vivem no erro. Mas o que acontece é que pecaram e separados estão de Deus. E não voltou, se perdeu pelo caminho das trevas. Eu estudei isso aqui na casa, não está fazendo tempo, na casa no celular, né? Do Guilherme e da Marlene. Estudei lá. Agora o versículo 13. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Aqui está o retrato escrito, não diz o retrato falado, escrito, do ser humano, do religioso, os fariseus. As vossas mãos estão contaminadas de sangue, primeiramente o sangue de Cristo que derramou na cruz. Nós somos culpados, nós matamos o Filho de Deus, nós crucificamos o Filho de Deus. E além disso, nós não, mas muitos derramam sangue, assassino, e os nossos dedos cheios de iniquidade.
quer dizer que está total. Os nossos lábios falam falsidade. E o cristão não deve falar mentira, falsidade. Sim, sim, não, não. Não meio termo. E a vossa língua pronuncia perversidade. O que são essas iniquidades? Sinônimo de iníquo, que tem um coração voltado para o mal. O coração está voltado para o mal. Injusto, maldoso, perverso. Hoje está cheio de maldade. Filhos contra pai, pais contra filhos, não tem harmonia. Antigamente, mesmo o pai que não era cristão tinha harmonia na família. Eu fui criado na família, entre nós irmãos, os pais, nossos pais, tinha harmonia, amor. Nós éramos obedientes aos nossos pais. Eu fui obediente, meus irmãos. É assim. Agora fala, coração perverso. Fala que a alma, mas ele fala que ama. Ele fala que é bom, se justifica, mas age ao contrário do que ele diz. Fala que ama, mas não ama, age ao contrário do que ele diz. Tem sentimento de justiça que impõe o reconhecimento do direito de cada um. Aquele que tem a piedade. O que quer dizer piedade? Piedade é só o que é piedosa. Equidade. Equidade é uma pessoa que brota dentro dele, pelo Espírito Santo, um sentimento de justiça que impõe nele o de enxergar o direito de cada um. Isso é a equidade. A equidade faz você automaticamente, você está num lugar, você reconhece o direito é dele, não é meu, não é minha vez. Ele não vai arrumar problema com ninguém porque passar na frente, não reconhecer o direito. O direito é dele, ele só pensa no direito dele e não olha o direito dos outros. Quando nós reconhecemos o direito de cada um, nós não vamos arrumar problema com ninguém. Ou um critério de justiça legal e imparcial. Na igreja deve ser assim. Por exemplo, o pastor, o dirigente, ser imparcial, não parcial, não criar partido. Não ter partido. Eu sou aqui, disse lá, eu sou que nem apóstolo, que nem Paulo, né? Apóstolo de Paulo. Ah, eu sou de Paulo. Eu sou de Saulo. Não, eu sou de fulano, eu sou da Bertana. Então aqui é isso que acontece. Retidão que vem de Deus, a retidão não vem do homem. Ela vem de Deus, do Espírito Santo. Do Espírito Santo, isso é tudo fruto do Espírito Santo. Que pronto, você quer conhecer uma pessoa convertida, ele tem que ter, deve ter essas características. Se ele não tiver essas características, ele está em falta. E isso não vem do homem, sim de Deus. Olha o 4. Não há ninguém que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão a luz iniquidade. Todo que comparecer no tribunal, ninguém há que clame pela justiça. A pessoa não ninguém clama, eu quero justiça. Às vezes fala que é justiça, mas favorece a ele. Eu quero justiça. Vamos fazer justiça. Justiça é agir na verdade.
Então, para você para nós exigirmos justiça, nós temos que estar prontos para fazer justiça. Nós temos que estar prontos para falar a verdade. Foi ninguém que compareça ao juízo, ao tribunal, pela verdade, quer pela mentira, quer ganhar a causa de qualquer forma. Ilegal. E confiam na vaidade das coisas que é vã, das coisas deste mundo, que não tem nenhum valor espiritual, que é só aqui, fica aqui. E falam mentiras, não falam verdades, vivem na mentira e concebem o mal. Então ele recebe, conceber o mal, ele engole, entra lá no coração, tudo o mal que o mundo oferece, que ele vê nesta vida, vem e dá à luz a iniquidade. Aí ele vai mostrar, ele alimentou do mal, ouviu tudo que é mal, tudo alimento vencido, estragado, que é vencido, estragado, contaminado. Quando eu falo alimento, é alimento que é ouvido de falsas doutrinas. Entra no coração tudo que ele ouve, que ele assiste. Então, aí entra, aí vai dar à luz a iniquidade, tudo podre, tudo estragado. Então, quando você está na igreja, numa igreja verdadeira, que prega o Evangelho, que examina palavra por palavra das Escrituras, então ele estiver bem alimentado, sadia com a Bíblia, com os ensinamentos dos apóstolos, de Jesus, dos profetas, então alimenta os sádios, sadio. Ele vai dar à luz equidade, justiça, é fazer o que é certo. O cristão deve estar preparado, pronto, eu quero fazer o que é certo. Você fazer o que é certo não vai prejudicar ninguém. Às vezes, nós somos prejudicados para poder fazer o que é certo. O Senhor está falando aqui do povo enquanto eram apenas religiosos, confiando nisso, e eram moralmente injustos. Então você confiar na religião, isso vai ser injusto. Religião é de homem. A Bíblia não ensina religião. Ela ensina dois caminhos. Ela ensina salvos, perdidos, ou perdão ou a condenação. Olha bem, em qual que você está? Está perdoado ou está condenado? O que precisa fazer para estar condenado? Alguém me responde. O que precisa fazer? Nascer e morrer. Nascer e morrer. Você nasce e vai viver na vida. Você nasce com um dia de vida, uma hora de vida, passa um dia, passa um mês, vai vivendo. Vai vivendo. Se houver pobre, não pode fazer nada. Agora, para receber o perdão de Deus, o novo nascimento, tem que nascer de novo. O nascimento da carne é carne. Então ele diz aqui, ó. Então eram moralmente injustos, ficando na religião, sem conversão. Olha, nós temos que ver o que nós devemos questionar com a pessoa. Você é nascido de novo? Você não está de religião, é que igreja faz parte. Você tem um novo nascimento. Por que você confia em que você tem um novo nascimento? Aí. Então, isso é mais sem conversão ao Senhor. Esses atos são expressões de seus orgulho e ódio, uma vida separada de Deus. A pessoa separada de Deus é uma pessoa orgulhosa, não quer ouvir conselho, não quer ouvir falar das Escrituras sagradas. Separada de Deus, perdido nas trevas, sem Deus, sem salvação, sem Cristo e por aí afora. Aí ele fala no 5, estou indo carregar assim por dia em outras passagens, mas chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha.
e o que comer dos ovos dele morrerá, e quebrando-os sairá uma vida. Então, ele falando aqui, retrata uma pessoa ímpia. Se ele choca ovo de basilisco, de cobra, ele vai chocar, ele vai criar, ele está preparando. Tem um lugar que está em cima dos ovos. É filho da galinha, vai nascer dentinho. Mas se pôr outros ovos, vai nascer outro. Se pôr um ovo de peru, vai nascer peru. O que pôr? Se pôr um ovo de gavião lá, vai nascer um gavião. Então, aqui, a pessoa choca. Ele não vai chocar, criar coisas boas. E teia de aranha. O que serve teia de aranha? Nada. Obras mortas. Não serve para nada. E o que comer dos bons morrerá envenenado. Então, a acusação aqui é assombrosa para qualquer um. E ele aplica 3 exemplos perigosos aqui, que descreve sobre o próprio povo de Deus, falando de Judá. Primeiro, choca um ovo de basilisco. A falha do dedo que atrapalha até sair o ar. Né? De fato, aqui descreve a ruína de toda a situação humana, mesmo sendo o povo de Deus. Coração mau não pode produzir frutos de justiça, mas só injustiça, violação de direito. Lá em Mateus, quem quiser ler Mateus 33, 23, olha o que foi falado lá. A gente não fala isso hoje. Lembra o que fala Mateus 33, 23. Raça do que ele chamou? Tá cheio? Pode ler. 33, 23. Não, 33, 23, desculpa. Capítulo perdão, 28. Então é essa que eu errado. Converti ele aqui. Então é 23, 33. Mateus 23. Essa está aqui embaixo para 23. Mateus 23, 33. Eu Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, desculpa, mas veio para, assim, eu não prestei atenção, se tivesse lido lá antes, né? Serpentes, raças de víboras. Falando isso, como escapareis da condenação do inferno? Com maldade, com violência no coração. Depois João 10. Com maldade, violência no coração. Não cria nada de bom. Se tiver com o coração cheio de maldade, se você tiver com o coração com violência no coração, vivendo num lar violento, vivendo num mundo violento sem Cristo, no Cristo, não vai produzir nada de bom no coração, vai produzir só o que é mal, que está cheio o coração já de violência, de alimentos corrompidos, contaminados. Muito pelo contrário, só destruição. O próprio mundo está banhado na violência, como diz no versículo. Então, olha que fala o ladrão, fala do ladrão, lê João 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10. Bem, obrigado. Quem é esse que está falando? Eu vim. Quem é que veio? Jesus. E esse ladrão que está falando, não está falando de quem? Satanás. Então ele usou a comparação aqui. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, aí a destruir. Então a destruição está aí. Quando o meu tio fala ladrão de. Eu não falava alma, bem caipira, né? Ladrão de arma. Quem pregava contra o evangelho da igreja dele, do evangelho, você é um ladrão, depois na minha
você é um ladrão de arma. Eu não entendia nada disso, eu conhecia a Bíblia. Você já imagina quem é, não vou falar o nome. Até alguém me chama desse nome. Tem alguém aqui que não chama Sebastião, vai para mim, já chama o senhor. Né? Então, Jesus veio para nos dar a vida passageira, eterna. A melhor coisa que a gente faz é aceitar isso. Porque a pessoa só vai conhecer depois que estiver lá, estiver aqui, desse lado. A salvação eterna está somente em Cristo, naqueles que são verdadeiros cristãos. E nós pregamos. São os verdadeiros cristãos que já têm essa vida eterna. E que mais? E a desfrutam, né? Vão desfrutando dela já na paz. Paz no coração. Essa paz nos garante que nós vivemos uma vida que nós não temos medo, nem temor do que vem depois da morte. Que a morte, todos é inimigo da morte, né? Tem medo de morrer, outros não. Depende, que não tio meu esse dia, de sexta passada, morreu. Fala, tio Tião, não sei se você não conhece, morreu, foi infarto nele. Pode você ver, sabe, você sabe disso? Tio Dordão morreu de quinta para sexta. Tio Dordão. E o tio Tião estava no velório dele na sexta-feira. Vou mostrar a foto dela, não dá nem para acreditar. Estava no velório, tudo, né? Ele era 85 anos mesmo, joga o cabelo branco, magro, esperto. E à noite, disse que começou a ficar nervoso, assim, de contar. O padre morreu, irmão. Só 4 irmãos, só ficou de Eliseu. Deu um infarto nele. Quando foi lá para o Cedinho, me ligaram. Como que a gente tinha que pegar aí, né? O velho estava ali junto, né? Então partiu. E não vou falar mais nada porque. Então, irmãos, e os salvos desfrutam aqui nessa paz. A paz. E depois que eu desligar, eu vou contar o resto. Unicamente por fé constante em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala aqui no 7. Olha como é que ele classifica o ímpio. Uns não vivem nisso aí. Tem muitas pessoas que não têm Cristo, tem uma vida ordenada. Tem pessoas justas que andam mais testemunho de um cristão que um filho de Deus que faz vergonha para nós. É ou não é? É pessoa. O Cornélio lá de Atos, capítulo 10, é um. Então aqui ele fala no certo: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Tudo que é de mal. É a corrupção que está dentro do coração do homem. Do homem quem? Não regenerado. Não pode mudar a si mesmo. O homem não muda a si mesmo. Um homem não consegue mudar o outro. O pai não consegue mudar o filho. Enquanto o filho é adolescente em casa, criança, o pai domina, a mãe domina. A gente vê isso aí. Mas depois que ele pega uma idade, que ele vai ficando aí, ele vai ficando rebelde. Agora, se era um filho educado, bem, que não vai para o mundo, ele vai obedecer o pai, mas só que ele já não está mais lá de baixo. Olha, vai sair do sítio e não vira chave do pai, não estava vendo. Se ele quisesse fazer o que ele fazia. Mas só que ele era criado numa situação que ele tinha medo de não queria errar, fazer as coisas, mas ele era aprendido em casa. Mas tem muitos que não rebeldes. Então aqui ele só pode mudar alguém desse retrato que está falando aqui da família humana, que está distanciada de Deus, quando ela aceita Jesus. Só Deus, pelo Espírito Santo, que vai mudar. Então a alma aqui está uma destruição, uma alma cheia de quebrantamento, os seus caminhos, as estradas que fazem o caminho,
que é tudo destruído. Caminho é um caminho que não é caminho de asfalto que vai para uma cidade para outra. É o caminho da vida, que a pessoa está andando por um mau caminho. O caminho é só destruição, só destruir a saúde vai também acabar. Morre no pecado e depois a condenação depois. E depois que morre? Morreu? Eu não sei, e nem quero saber, mas eu imagino pelo que a Bíblia diz. No momento que partiu, eu acho que não leva nem tem como contar, se é um segundo, meio segundo. Aí o corpo não sofre mais, mas a alma já cai lá. Não é que fica vagando e passeando por aí, não. Fica querendo uma cidade, uma peça, não acha o endereço perdido, fica aí com o GPS procurando, botando informação. Não, já vai direto lá. Isso aí não existe GPS, não. Isso é papo. Que nem ridículo, de lá, de luz. Então ele não responde às questões, porque Deus não ouve os clamores das orações. Pronto. O 8, vamos parar aqui. Não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Então o homem faz sua religião, né? Ele não conhece o caminho da paz. Então isso é muito perigoso. Aí ele vai em qualquer um, está com a porta aberta e começa a procurar igreja por igreja. Aí não, porque ele não conhece a verdade ainda. Está em dúvida, está confuso. Então a pessoa, ele foi, essa igreja aqui, examinou ela prega a palavra de Deus. Não falta alimento. Ela usa as escrituras. Então, não está bom. Aí ele vai no outro. Ele fica procurando. Por quê? Não conhece o caminho da paz. Não tem paz. Não tem paz. E nem a justiça nos seus passos. Então não tem justiça. Aí fala que fizeram para si veredas tortuosas. Então ele está falando de veredas, caminho torto. Não tem firmeza. E todo aquele que anda por elas, essas veredas, esses caminhos, essas estradas, todo aquele que anda por elas, não tem conhecimento da paz. É isso aí. Então, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e não possa ouvir, nem gravar no seu ouvido para não poder ouvir. Amém? Amém? Então, que Deus abençoe, que estaremos hoje à noite aqui novamente. Venham. Que Deus nos abençoe e um bom dia. Então, vamos louvar a Deus. Agora o hino. Vamos cantar. Você já lembra do 374? Vamos ver, Isaías 374.
oração. Quitamos a noite que, se Deus permitir. Ora para mim, irmão Paulo, minha família, desse dia de domingo, Deus avançado. Senhor, nós agradecemos por estarmos aqui, né, depois de uma noite de sono, que o Senhor nos deu. Amém. Agradecemos por ter nos sustentado até o dia de hoje, né, e pela confiança e a certeza que o Senhor não vai nunca nos desamparar, nem sempre vai dar aquilo que necessitamos. Amém. Agradecemos pelo culto aqui, pela palavra que foi exposta, pela salvação em Cristo Jesus, né, Amém. pela certeza da nossa vida eterna. Pedimos, né, pelos próximos cultos e pelo próximo ano também, né, pelo futuro dessa igreja, que a senhora possa estar sempre aqui, portas abertas pelo pastor, né, sempre com ânimo e com vontade, com desejo de servir, com alegria. E a sua família, abençoe cada um que está, os que não estão também, né, especialmente a irmã Rosana, né, a sua vida, do que ela necessita, do que ela precisa, do que ela almeja, né, que o Senhor possa estar usando de graça e misericórdia com ela, com Douglas, com a sua família, que eles possam alcançar aquilo que almejam. E também o Mocélio, com a sua esposa, né, que eles possam voltar hoje de volta, livre de qualquer tipo de mal, né. Amém. Que o Senhor possa dar a esse casal, Deus, que também almeja. E a nós também, e nos abençoe, né, onde possamos estar, que possamos dar volta nesse mundo. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.